Olá! Quem está aprendendo inglês certamente já passou por isso, aquela pequena gafe, sabe? Que acaba gerando uma situação meio engraçada ou até um pouco confusa. Nesta nossa análise, a gente vai desvendar os erros mais comuns que nós brasileiros cometemos ao falar inglês. Mas olha, o objetivo aqui não é apontar o dedo de jeito nenhum. Pelo contrário, a gente vai tratar esses erros como pistas, como padrões linguísticos que, uma vez que a gente entende, abrem um verdadeiro atalho para a fluência. Então, vamos começar essa investigação. Vamos começar com um clássico absoluto. How many years do you have? É a tradução literal, certinha, de quantos anos você tem. Parece fazer todo sentido, não é mesmo? O problema é que para um nativo a pronúncia de years pode soar exatamente como ears, ou seja, orelhas. E a resposta? Duas. É um exemplo perfeito de como a tradução literal, que é a nossa primeira intuição, pode criar um verdadeiro abismo na comunicação. Mas por que a gente cai nessas armadilhas? Acontece que a grande maioria desses erros não é aleatória. De jeito nenhum. Eles têm uma única origem, um conceito fundamental da linguística. E entender esse conceito não é só uma curiosidade acadêmica, não. É a chave para virar o jogo no aprendizado. O nome deste fenômeno é interferência linguística. Tenta pensar na nossa língua-mãe, o português, como se fosse uma âncora para o nosso pensamento. É a nossa base, o nosso sistema operacional. E quando a gente vai aprender uma nova língua, essa base interfere de uma forma supernatural e muitas vezes inconsciente, nos levando a aplicar as regras do português diretamente no inglês. E é aqui que a nossa investigação ganha um foco surpreendente. Uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná revelou um número que, olha, muda tudo. Mais de 70% dos erros de interferência são de sintaxe. Ou seja, o nosso maior desafio não é ficar decorando palavras soltas, é dominar a arquitetura, o esqueleto das frases em inglês. Vamos começar nossa análise pela parte mais audível da língua, a pronúncia. Afinal, são os erros fonéticos que, muitas vezes, geram aqueles mal-entendidos mais imediatos. O infame som do TH. Ele simplesmente não existe no português. Então, o que o nosso cérebro faz? Ele substitui pelo som mais próximo que ele conhece, que geralmente é o F ou o S. A técnica para acertar é puramente mecânica. É posicionar a ponta da língua bem de leve entre os dentes e soprar o ar. É um movimento totalmente novo que, com treino, vira hábito. Outro ponto clássico de atrito, o H. Em português ele é mudo no início de palavras como homem, certo? Já no inglês ele é aspirado, é um sopro. A interferência nos leva a omitir esse som, ou, o que é bem comum, a substituí-lo por o nosso R forte, transformando house em house. A chave aqui é pensar no H como uma pequena expiração, um sopro antes da vogal. Agora, um hábito que é quase invisível para a gente, mas que entrega na hora que somos brasileiros, a tal da vogal epentética. Como a maioria das nossas palavras termina em vogal, a gente, sem perceber, adiciona um som de I ou E no final de palavras em inglês que terminam com consoante. É por isso que book vira book. O desafio aqui é treinar o ouvido e a fala para cortar a palavra no som seco da consoante final. Esse exemplo ilustra de forma brilhante o impacto da pronúncia. A palavra cough, que significa tosse, tem uma pronúncia que pode ser confundida com coffee, café. Um pequeno deslize fonético, como nesse caso cômico, pode levar a um colapso total na comunicação. O detalhe na pronúncia é tudo. Certo. Vamos voltar àquele dado crucial. 70% dos erros são de sintaxe. Agora a gente vai mergulhar de cabeça na arquitetura da língua, no esqueleto das frases, para entender exatamente onde a nossa lógica do português entra em conflito com a do inglês. Bom, em português, a gente tem orações sem sujeito, como está chovendo, é perfeitamente normal. Só que em inglês isso simplesmente não existe. Com exceção do modo imperativo, toda a frase precisa obrigatoriamente de um sujeito. Quando não tem um sujeito específico, a gente usa o it. Então dizer is raining é um erro estrutural clássico, que vem direto da transferência da nossa regra. Outro ponto crítico, que vem direto da nossa estrutura mental. Em português, o verbo ter serve para tudo. Posse, tem um carro, e existência, tem um livro na mesa. No inglês, essa divisão é sagrada. Have é para posse. Para indicar existência, a estrutura é sempre there is ou there are. Transferir o nosso tem para have é uma das interferências mais automáticas e comuns que existem.
E essa lógica do verbo ter vai ainda além. Em português, a gente tem fome, tem sede, tem idade. Em inglês, a gente está com fome, está com sede. E no caso da idade, é velho de X anos, digamos assim. É uma mudança total de perspectiva que exige que a gente desaprenda a nossa lógica interna para internalizar do inglês, usando o verbo to be para esses estados e condições. E, por fim, a ordem das palavras. O português é como uma dança, sabe? Permite uma certa flexibilidade. Eu fui ao cinema ontem ou ontem eu fui ao cinema. O inglês é mais como uma marcha militar. A ordem é rígida, quase sempre a mesma. É sujeito, verbo e complemento. Inverter essa ordem soa tão estranho para um nativo quanto soaria para a gente algo como cinema eu ontem fui. Tudo bem? Agora vamos para a última categoria da nossa análise, os erros lexicais e semânticos. É aqui que a armadilha está naquelas palavras que parecem familiares, mas que escondem significados completamente diferentes. E chegamos aos famosos falsos cognatos, os verdadeiros falsos amigos do aprendizado. Eles se parecem muito com palavras em português, mas o significado é outro. Como a gente vê na tabela, actually não é atualmente, e sim, na verdade. College não é o nosso colégio, é faculdade. Confiar na primeira impressão aqui é uma receita para o desastre comunicativo. E claro, a clássica batalha do versus make. Ambos podem ser traduzidos como fazer, mas a lógica por trás é diferente. Uma boa regra geral é pensar assim. Do é sobre o processo, a tarefa. Do homework, do the dishes. Já o make é sobre o resultado, a criação. Make a cake, make a decision. É uma distinção sutil que, uma vez dominada, refina muito o inglês. Então, depois de toda essa investigação sobre pronúncia, sintaxe e vocabulário, fica a pergunta: o que fazer com essa informação toda? Como a gente pode usar esse conhecimento para, de fato, aprimorar a comunicação? E aqui a gente chega na ideia mais poderosa de todas. A maior ferramenta de aprendizado não é um aplicativo, não é um livro. É a consciência. É entender que os erros não são falhas aleatórias, mas sim padrões lógicos, ecos da nossa língua-mãe. Reconhecer o padrão é o que nos dá o poder de reescrevê-lo. E para reforçar essa ideia, fica esta citação de Leonardo Reis, que é mestre em linguística: o aprendizado é um processo gradual. Cada tentativa, mesmo que contenha um erro, é um passo em direção à fluência. O medo de errar paralisa, mas a consciência do erro, essa sim, impulsiona. E para a gente finalizar, fica a reflexão. Sabendo agora que os erros não são acidentes, mas sim um sistema, um padrão, como isso muda a forma de aprender? Pensa nisso, pode ser a chave para destravar o próximo nível no inglês. Obrigado por assistir e não se esqueça de deixar um like para ajudar o canal. Se não for inscrito, se inscreva e qualquer dúvida deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.